Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último estudo, irmãos, no dia de ontem, nós vimos mais um divisor de água nessa história de Jesus Cristo que estamos estudando, que foi a parte em que os líderes religiosos, o povo em geral, o povo de Deus, chamado povo de Israel, da época de Jesus Cristo, já não gostava de Jesus Cristo por ele dizer a verdade e pedir para todos se consertarem. E isso faz com que as pessoas tenham um sentimento de revolta contra a pessoa que está proferindo a verdade. Porque a verdade, irmãos, produz um ato de violência nas pessoas que não aceitam. Normalmente, as pessoas que não aceitam a verdade, elas usam de violência ou em palavras, ou em atos, ou em obras, contra a pessoa que está falando a verdade. E isso era bem claro na vida dos líderes religiosos, daqueles que ensinavam na época de Jesus Cristo, o povo de Deus, a Bíblia. Como eles ensinavam errado e andavam errado, é claro que eles eram contra Jesus Cristo por dizer a verdade e ensinar a verdade. Mas o divisor de água maior, irmãos, foi quando Jesus Cristo, e através desse ensinamento de Jesus Cristo fazia milagres e sinais que eles não podiam conter. Então eles sempre eram envergonhados diante do povo pela própria lei de Deus usada por Jesus Cristo. Mas a ressurreição de Lázaro, como nós vimos no dia de ontem, foi um divisor de água muito grande, porque se eles já queriam matar Jesus Cristo, agora eles têm o apoio até da população. Porque a ressurreição de Jesus Cristo tanto faz muitos acreditarem nele do fundo de sua alma, que ele é o Messias, e estarem dispostos a tudo por ele, como também provoca reações diversas na maioria que não aceita a verdade. Então, a ameaça de morte cresce muito mais e Jesus já é considerado o inimigo número 1 a nível nacional. Fazem reunião para decidir como matar Jesus Cristo, como calar ele, porque ele ganha a atenção do povo todo com seus milagres e sinais e com a verdade que ele fala. E ali Jesus Cristo, já pressentindo isso, Jesus começa a soltar muitos sentimentos, irmãos, e preparar seus discípulos, seus seguidores para o que vai acontecer. Jesus nunca deixou ninguém desprovido da verdade. Jesus nunca deixou ninguém ser pego de surpresa. Nós que somos seguidores dele, que o seguimos, se formos pegos de surpresa, culpa é nossa. Jesus alertou sobre tudo, sobre todos e sobre qualquer coisa que você possa imaginar. Não há motivos para você se enganar, fazer algo errado, ser pego de surpresa, a não ser seu próprio descuido, a não ser o meu próprio descuido, porque da parte de Jesus Cristo, ele deixou tudo preparado, bem feito e organizado. Se você lutar com as armas que Jesus Cristo lhe deu, você não erra, você não falha, porque você vai estar provido de toda a armadura, de todas as coisas, de toda a solução da fé, do poder, de tudo, para se sair. Você vai ser prudente como as serpentes, mas simples como as pombas, como disse o próprio Jesus Cristo. Você vai saber como entrar, como sair, como se comportar. Você não vai entrar em desespero, você vai ter calma, você vai ter paz, você vai ter fé. Mesmo tudo ao contrário, diante da morte, diante da injustiça, você não vai se desesperar, você vai aceitar. Se é para glorificar a Deus, você vai aceitar. Então Jesus Cristo deixou você preparado para tudo. Você só se prepara e você só sai das rédeas se você quiser. Tudo depende de mim e de você. E nunca colocar desculpa que não pode, que não tem condições, que não faz. Isso é desculpa de trancoso. É conto da carochinha. Não se engane não. Você só não consegue se você não quiser. Com Jesus Cristo, você só não consegue se você não quiser. Todas as falhas que você comete porque você quer. Porque se você não quiser falhar, com a ajuda de Deus, os ensinos de Jesus Cristo, o Espírito Santo na sua vida, você não falha. Você falhou porque eu e você somos ruins mesmo. Mas que não é para falhar, não. Então,
Foi esses os ensinamentos que esses sentimentos Jesus já transmitia para alertar seus discípulos, seus seguidores. E ele disse muitas vezes, e uma dessas vezes ele disse o seguinte: se alguém me serve, fique comigo, porque onde eu estiver estará ali meu servo. E se alguém me servir, com certeza meu Pai Celestial, que é Deus, o honrará. Mas agora, olhem, Jesus Cristo, mas agora a minha alma está perturbada até a morte. E o que eu, Jesus Cristo, direi a todos vocês, meus seguidores? Eu digo: Pai, salva-me desta hora, desta morte terrível, desta dor grande que se aproxima. Mas eu, Jesus Cristo, pensando unicamente em vocês, meus seguidores, aceitarei a terrível dor e sofrimento, pois foi para isso que vim a este mundo, para dar a minha vida pela vida de muitos. Eu não estou aqui para curtir a vida, para me satisfazer da natureza, das praias, do bem bom da vida, dos prazeres, como muitos seguidores de Jesus Cristo estão dizendo. Deus fez essas coisas para a gente curtir, né? Todas essas coisas, todas essas belezas da natureza, Deus fez para o homem, para nós nos usufruirmos deles. É verdade. Deus fez isso para o homem antes do pecado. Não tinha pecado. Se Adão não houvesse pecado, a humanidade era para curtir tudo isso mesmo que ele fez. Mas depois do pecado, a coisa mudou. Por isso que hoje todos os prazeres, tudo que você consegue de prazer nessa vida, materialmente falando, lhe afasta de Deus. Por causa do pecado, você está contaminado e não tem condições de usufruir das belezas que Deus fez corretamente, em santidade, em inocência, como era Adão antes do pecado. Você não tem mais condições. Então, tudo que você fazer, todo prazer material que você adquirir, vai lhe afastar de Deus. O prazer agora tem que ser espiritual, para anular o poder material do prazer, do luxo, da riqueza, do bem bom, que vai lhe afastando de Deus. Porque essa é a tendência do pecado, levar você a ficar afastado de Deus. Então, quando essas coisas acontecem, nós temos a necessidade de nos fortalecermos espiritualmente. Nós temos que seguir diante daquilo que ele ensinou. Porque Jesus Cristo nasceu, viveu, cresceu pobre, sendo o dono de tudo. Por que ele sempre recusou? Será que isso não quer dizer nada a mim, a você? Por que Jesus recusou todo o luxo, todo o bem bom, as praias, os prazeres? Por que ele recusou? Ah, mas era Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o meu maior exemplo? Eu não devo seguir as mesmas pisadas dele? Ou não? Ou eu só devo seguir as pisadas de Jesus Cristo naquilo que eu quero e não naquilo, em todo o resumo da sua vida? Eu devo me espelhar nele, seguir como ele. Ele vai ensinar como é ser um homem no mundo de pecado e conseguir chegar diante de Deus. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Me ensinar como viver no mundo de pecado, engano, mentira e conseguir chegar diante de Deus. É no modo dele de fazer que eu vou me inspirar, recusando tudo isso porque me afasta de Deus. Eu sou ruim. Se me der luxo, prazer, se me der tudo de bem bom, se me mandar eu descansar, eu vou descansar e não quero saber de nada não. Nem me preocupo com Deus não. É mentiroso todo aquele que disser que tem dinheiro, tem luxo, tem prazer e ainda se lembra de Deus. É mentiroso. Lembra de Deus só em mente, mas não quer obedecer o que ele ensinou não. Não quer distribuir suas riquezas não para os pobres não. Duvido que queira. Eu sou seguidor de Jesus Cristo, faço muitas obras sociais. Não tem que fazer obra social, não. Tem que distribuir para os pobres. E viver de fé como Jesus viveu. Então, irmãos, este sentimento de Jesus Cristo para os apóstolos tinha que ser feito. Pai, salva-me desta morte. Mas, o que é que Jesus Cristo diz? Completando esta palavra. Pai,
mas não seja feita conforme a minha vontade. Glorifica meu nome? Glorifica o teu nome em mim? E nesta mesma hora que Jesus Cristo pede a glorificação do Pai, naquele mesmo local, irmãos, com todos ali ao redor, se escuta uma voz que diz: já tenho glorificado meu filho, e outra vez o glorifico. Muitos ali acharam que foi um trovão diante daquela voz que eles ouviram, que foi muito poderosa aquela voz. Já o tenho glorificado meu filho, e outra vez o glorifico. Parecia um trovão, muitos disseram. E outros disseram que foi um poderoso anjo que falou com Jesus Cristo. Por isto, aquele barulho todo. Jesus Cristo olha para eles discutindo diante disso e diz: não veio esta voz por amor de mim, não, mas foi por amor a vocês, porque está confirmada a minha morte e a salvação de vocês. Tudo isso é por causa de vocês, os homens. E Jesus complementa: o juízo é chegado para este mundo, um mundo de pecado. Está chegando o juízo dele. Até agora o pecado venceu todo mundo e levou para o inferno. Mas depois da minha obra consumada, Jesus Cristo querendo dizer, depois da minha obra consumada, da minha morte, este mundo será julgado, um mundo de pecado. E o príncipe deste mundo, que é Satanás, que comanda o pecado na vida dos homens, também será julgado e derrubado. Com a minha morte e ressurreição, restaurarei o homem com Deus. O homem terá condições de como era no jardim do Éden, a voltar a ter comunhão com Deus. Satanás será julgado e derribado, mas é um mundo de pecado, irmãos. Ainda não é o mundo material, não. Ali no ato de Jesus Cristo foi um mundo de pecado, que foi abatido. Porque até ali, antes do sacrifício de Jesus Cristo, o pecado vencia todo mundo e ia levar todo mundo para o inferno. Até o seio de Abraão, o lugar chamado paraíso, não ficava em cima no céu, ficava embaixo na terra. Seio de Abraão, onde estava Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas que morreram com a fé em Deus, com a fé no Messias, que era Jesus Cristo, que ainda ia vir ao mundo, todos aqueles que morreram salvos, digamos assim, não estavam no céu não, estavam embaixo da terra. No local chamado inferno, embaixo da terra. Era um local só, inferno. Onde de um lado tinha o paraíso, que era o seio de Abraão, onde estavam aqueles que morreram com a fé em Deus. No meio tinha um grande abismo onde foi presos os maiores demônios do mundo, que foram expulsos do céu junto com Satanás. Fortes, muito fortes, chamado de abismo, onde estão presos eles não podem serem soltos. Só serão soltos no Apocalipse, pelo próprio Satanás, que receberá a chave para poder soltá-los. E do outro lado está aquilo que nós chamamos de inferno. Aquilo que Jesus Cristo disse, planto e ranger de dente. Onde estão as pessoas que morreram sem a fé em Jesus Cristo, sem aceitar a salvação e sem a fé em Deus, que vão viver uma eternidade de sofrimento. O chamado inferno propriamente dito. No meio o abismo. E do outro lado o seio de Abraão, ficar tudo embaixo da terra. Com a morte de Jesus, por que isso? Por que isso? Por que eles não subiam? Porque ainda estavam com pecados. Abraão, Isaac, Moisés, todos os profetas, todos os santos do Antigo Testamento, todos estavam com pecado. Todos eles estavam com pecado. Não podia ir para lá. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, que derrama o seu sangue, que purifica todos os pecados daqueles que o aceitarem, então ele consegue pegar o seio de Abraão, chamado paraíso, tirar debaixo da terra e levar até o céu. Está no local chamado, não está diante do trono de Deus, porque lá ninguém foi ainda a não ser o próprio Cristo. Certo? Pela Bíblia nós reconhecemos isso. Mas eles estão no local chamado embaixo do trono de Deus. Mais ou menos um local de guardado. Mas já não está mais embaixo. Já está em cima. Porque diante do trono de Deus, só vão entrar todos no dia do arrebatamento da igreja, em que Jesus Cristo apresentar sua noiva ao Cordeiro, o salão de banquete, o casamento de Jesus Cristo com sua igreja, que é a sua esposa. Isso será após o arrebatamento da igreja. Então, irmãos, Jesus Cristo conseguiu. E Jesus Cristo diz mais: e quando eu for levantado na cruz do Calvário ou morto, atrairei todos a mim. Todos olharão para mim. Para quê? Para buscar a salvação. Porque a morte de Jesus Cristo é a nossa salvação. Isso teria que ser feito. Ninguém matou Jesus Cristo, não. Ele deu a sua vida para nos salvar.
Foi ele que deu. Ele teve poder para dar e para pegar de volta. Ele disse mesmo, Jesus Cristo mesmo disse: eu tenho poder para dar minha vida e tomá-la de volta. E ele fez isso. Ressuscitou ao terceiro dia, como havia dito a seu discípulo. Esse sentimento de Jesus que estava chegando no seu momento de morte e ressurreição, ele sempre estava transmitindo para seus seguidores e para os apóstolos. Mas quando Jesus Cristo diz isso, que é necessário que o Filho do Homem morra para a salvação deles mesmos, aqueles judeus começaram a pensar e a calcular. E eles dizem para Jesus Cristo. Ficaram em silêncio total diante do que Jesus Cristo disse e disseram: Mestre, nós temos ouvido dos nossos líderes religiosos que está escrito na Bíblia, na lei de Deus, que é necessário que o Messias permaneça para sempre. E por que você, Jesus Cristo, está dizendo que é necessário que o Filho do Homem seja morto? Quem é este Filho do Homem, afinal? Eles perguntam a Jesus Cristo. Essa, irmãos, era a pergunta que Jesus Cristo precisava para esclarecer a todos eles que para o Messias permanecer para sempre com eles, ele tinha que acabar com os pecados deles. Para os líderes religiosos, os falsos, aqueles que só ensinam enrolando, o Messias tinha que vir permanecer com eles para eles continuarem em pecados ainda, com pecados. Eles não esperavam o Messias para limpá-los dos pecados, para poder permanecerem para sempre. Eles iam continuar com o pecado. Para eles era assim. Isso não serve para Deus. Tem que ser tirado os pecados. Aí Jesus Cristo aproveita esta pergunta para dizer que é necessário que o Messias seja morto primeiro para purificar os pecados. Só assim eles poderão permanecer para sempre. Tanto a igreja, aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Salvador, como o próprio Jesus poderão permanecer juntos. Porque Jesus Cristo não ia poder permanecer com eles em pecado. E esta é a mentalidade do enganador, do religioso que só fala, só ensina a Bíblia ao povo erradamente. Jesus Cristo disse que os dois caíram no buraco. São dois cegos. Tanto o líder religioso que está ensinando, como aqueles que estão seguindo, porque também não procura ler na Bíblia. Então Jesus Cristo esclarece isso. Porque sem derramamento de sangue inocente, não há perdão de pecados. E só depois dessa obra realizada era que o Messias permaneceria com seu povo para sempre. Mas primeiro tinha que realizar a obra. Aí Jesus Cristo diz para eles, os líderes religiosos disseram que o Messias tem que permanecer para sempre. Mas não disse que tinha que limpar os pecados de vocês. Está vendo? Por isso eu digo a vocês, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, que sou eu, Jesus Cristo. Andai enquanto ainda vocês têm luz, para que a escuridão não alcance vocês. Ou seja, continuem perguntando, indagando, tirando dúvidas, sabendo de todas as coisas. Isso é luz. Saber a verdade, isto é luz. Por quê? Porque quem anda em trevas, em escuridão, vive sem perguntar nada, sem saber de nada. Deus faça de mim o que quiser quando eu morrer. Não sabe por que veio, não sabe para que vive, não sabe do propósito, não conhece a respeito de Deus direito. Só sabe que tem um ser lá em cima que comanda tudo. Isso é trevas, isso é escuridão, Jesus Cristo disse. Não saber das coisas, não saber a verdade é escuridão. É como um cego que vive pegando nas coisas para saber para onde vai. Isso é trevas, isso é escuridão. E Jesus Cristo não queria isso para seus seguidores. Para aqueles que dizem ser seguidores de Jesus Cristo, tem que conhecer a luz, tem que conhecer a verdade, tem que saber o que é, para onde vai e o que faz. Tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Quem anda nas trevas vive a se perguntar. E vive colocando a culpa em Deus de todas as coisas que acontecem. Mas o Filho do Homem, que sou eu, é que devo morrer para salvar vocês dos vossos pecados. Mas seus líderes religiosos não pensam nisso. Eles só pensam no poder, em ficar como líderes apoiados pelo poder do Império Romano e não apoiados por Deus. Por isso eu digo, enquanto vocês têm luz, que sou eu, acreditem na luz, para que vocês sejam filhos da luz. Repito, acreditem em mim. Querem ser filho da luz? Sigam os ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Estes ensinamentos é luz. Estes ensinamentos vai colocar a luz dentro de você.
Quer saber de todas as coisas? Até da sua vida depois da morte? No céu, na eternidade? Conheça os ensinos de Jesus Cristo, ele sabe de tudo. O verdadeiro seguidor de Jesus Cristo sabe tudo. Responde a qualquer um sobre tudo a respeito da vida. Já aqueles que não sabem, os grandes cientistas que tentam provar de outra maneira, são os loucos, depravados. Loucos, não sabem provar, não prova nada. Enganam, mentem e dizem que de onde nós viemos, para onde nós vamos, é a evolução. E dizem que só pode provar isso com bilhões de anos, quando ninguém vai estar vivo para poder provar. São os enganadores, são os mentirosos. Eles não provam hoje não, porque eles não sabem. Mas querem desacreditar Deus, que prova hoje o que é. Tire a prova. Veja com Jesus Cristo, se não é hoje que ele prova isso, mas daqui a bilhões de anos. Então, irmãos, era verdade, era luz para seus seguidores, para aqueles que seguem Jesus Cristo. Depois disso, Jesus Cristo retirou-se do meio deles. Para quê? Para que eles decidam em quem eles vão acreditar. Nos líderes religiosos dele, que diz que o Messias não precisa apagar os pecados dele e que permanecerá para sempre deles e que livrará eles do Império Romano, materialmente falando. Ou iriam acreditar em Jesus Cristo, que diz que o Messias precisava morrer, apagar os pecados deles, e não é livrar do Império Romano não, é livrar eles dos pecados, livrar eles do inferno, da condenação do inferno, para poder levá-los ao céu. Então eles tinham que acreditar em alguma coisa, ou nos líderes, em Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo sai dali e deixa eles pensando sobre aquilo, em que eles vão acreditar. Depois disso, os pensamentos deles estavam em vários lugares. E ainda que Jesus Cristo tenha feito tantos milagres, sinais e maravilhas que os líderes religiosos não fizeram, muitos deles não acreditavam em Jesus Cristo. E dessa forma se confirmava a palavra do profeta Isaías, dita milhares de anos atrás. Eles endureceram seus próprios corações para que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração. E eu, Jesus Cristo, os cure a todos. Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, não foi a eles, os judeus, aqueles que viram os milagres de Jesus Cristo? E por que não acreditam? Esta é a natureza do homem. O homem é ruim para ele mesmo. Os homens vão condenar-se a si mesmo ao inferno. Eles mesmos vão mandar eles para o inferno. E eles mesmos vão para o céu, seguindo o caminho que Jesus Cristo mostrou. A decisão é do homem. Todo aquele que vai para o inferno é ele mesmo que quer ir, porque não quer aceitar Jesus Cristo, que é o Salvador que vai levá-lo para o céu. E todo aquele que vai para o céu é porque ele quer ir, porque aceitou Jesus Cristo, que é o modelo e o caminho para se levar ao céu. A decisão é sempre do homem. Todos aqueles que vão para o inferno não poderão reclamar de nada, porque tiveram a opção de escolha. Escolheram errado porque quiseram, em plena consciência e sabendo do que estavam fazendo. Apesar de tudo isso, de toda essa incredulidade daquele povo, como disse no profeta Isaías, muitos dos principais líderes religiosos acreditaram em Jesus Cristo. No fundo, eles sabiam que ele era o Messias, mas tinham medo de dizer isso publicamente a todos. Por quê? Porque eles seriam expulsos da religião judaica, da religião, do seu pastor, do seu líder espiritual. Ele seria excomungado, botado para fora se aceitasse a verdade de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo, e fosse contra a religião ou a denominação, os ensinos religiosos. Devemos estar com a nossa denominação, irmão, desde que a nossa denominação evangélica esteja de acordo com o Evangelho. Desde que os nossos líderes estejam seguindo as mesmas pisadas de Jesus Cristo, estejam fazendo como Jesus Cristo fez. Caso contrário, só tenha comunhão com os irmãos. Não siga o errado, não. Não siga aquilo que não está seguindo Jesus Cristo, não. Jesus Cristo disse que ambos cairão no buraco. Deixe quem quiser cair no buraco sozinho. Mas leia os ensinos de Jesus Cristo. Procure fazer conforme Jesus Cristo ensinou.
e vá para a denominação, tenha comunhão com os irmãos, participe do partir do pão, das orações, junto com os irmãos dos louvores, mas siga os ensinamentos de Jesus Cristo. Então eles, os líderes, que viram que Jesus Cristo era o Messias, amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles rejeitavam Jesus Cristo para poder ficar ali como líder religioso. E assim eles entregavam a salvação, ficavam sem salvação, em troca da liderança material, do poder material. Depois desses pensamentos e resumos todos que nós vimos do povo com relação a Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo fala em voz alta para eles, depois que deixa eles pensarem direitinho, pensarem direitinho na decisão deles, Jesus Cristo diz, porque Jesus Cristo é assim, viu? Nunca força você a nada. Ele espera a sua decisão. Ele ensina, mostra o certo e o caminho. Você é que decide. Depois de Jesus Cristo dar esse tempo, aí Jesus Cristo em voz alta diz a todos eles, quem acreditar em mim, acredita não em mim, mas acredita naquele que me enviou, que é Deus o Pai. E quem ver a mim, ver aquele que me enviou, que é Deus. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que acredita em mim não permaneça nas trevas ou na escuridão, mas que ele tenha a luz da vida, que sou eu. E se alguém ouvir as minhas palavras e mesmo assim não acreditar em mim, eu não o julgo nem o condeno, porque já tem quem julgue e condene ele. Essas mesmas palavras que eu acabei de ensinar e que tenho ensinado em toda a minha vida aqui com vocês, essas palavras é que julgarão essa pessoa no último dia e dirão que ela está condenada. Sabem por quê? Porque eu não tenho falado de mim mesmo. Tudo que eu tenho ensinado e feito foi o Pai, Deus, que me mandou ensinar e dizer. São as palavras de Deus. Tudo que tenho falado foi Deus, o Pai, que me ensinou. Todos esses mandamentos que eu falei, que eu, Jesus Cristo, sei que é mandamento de Deus. E este mandamento de Deus é a vida eterna. Portanto, tudo o que eu falei foi como o Pai me tem ensinado. Palavras de Jesus Cristo, a vida, a origem, seus ensinamentos. Isto é a salvação de todos os homens. Seguir Jesus Cristo, seguir seus ensinamentos é imprescindível para se salvar. Sem isso não tem acordo. Mesmo dizendo que é seguidor dele, mesmo andando com a Bíblia, mesmo participando da denominação ou da religião, mesmo assim não consegue se salvar. Porque é segundo os ensinamentos dele que você adquire o poder da salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos ajude a reconhecer isso. Entendam que meus ensinamentos é os ensinamentos de Deus, disse Jesus Cristo. Que nós entendemos isso e vamos estudar cada vez mais os seus ensinamentos e aplicá-los à nossa vida para termos direito à vida eterna. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.